Recebo com muita alegria Everson Milman, que ele é sócio fundador da TUC, atleta, certo lutador de jiu-jitsu, faixa roxa, 4º grau, que maravilha, acabou de conquistar, não é mesmo? Isso aí, Daísa. É. Prazer estar aqui com vocês, prazer pro pessoal que tá assistindo aí. Faixa roxa, 4 graus. Que competindo maravilha. a essa altura do campeonato, com essa idade. Maravilha, isso é Se desafiando. Isso que é interessante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela disposição, por vir aqui para conversar com a gente, ter essa troca, né, de informação sobre alta performance. Vamos falar de alta performance no esporte, mas também no trabalho. Não é isso? Isso aí. Vamos falar primeiro do esporte? Vamos lá. Conta pra gente como que o jiu-jitsu entrou na sua vida. Eu não comecei cedo, eu comecei tarde. Eu tenho 46 anos e eu pratico jiu-jitsu há 7 anos, né? Que legal. Pratiquei 2 anos, fiquei um tempo parado, né? Tem uma história que a galera, a maioria das existências é na faixa azul. Eu parei na faixa azul e eu voltei de fato há 5 anos atrás. Então, nos últimos 5 anos aí que eu treino disciplinadamente, né, todo dia. Então, no total aí são 7 anos, né? Mas como eu tenho 46, né? Então eu sou o que o pessoal chama de hobbyista, né? Eu tenho o jiu-jitsu como hobby, como estilo de vida, né? Eu não sou um atleta profissional, mas eu sou um bom hobbyista aí, tem me desafiado. Esse foi meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, então eu tento levar a sério. Foi o primeiro? Como esporte, foi o primeiro campeonato. Olha aí! E aí já teve um excelente resultado. O que você achou, assim, a sua análise? Foi um bom resultado. Campeonato Paranaense, né? Então, se você luta no jiu-jitsu na sua categoria, na sua faixa etária, né? Então foi legal, né? Me desafiar. Para mim, assim, estar competindo já é uma conquista, né? Claro. Mas a medalha sempre também a gente fica feliz. Sempre bem-vinda, né? Bem-vinda. Claro. Mas isso vem de infância, essa vontade por lutas, ou surgiu depois? Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte, andei de skate, já fiz tudo que é tipo de esporte, corrida. Eu gosto, mas realmente o jiu-jitsu, o meu único arrependimento no jiu-jitsu é não ter começado antes, né? Não ter conhecido antes. Eu me encontrei no esporte, amo esporte, mas não tenho tanto tempo assim, né? Contando aí 7 anos, né? Agora, me diz uma coisa, Everson, assim, quando a gente fala em jiu-jitsu, em lutas, em artes marciais, no modo geral, a gente pensa logo em disciplina. Isso traz mesmo? O jiu-jitsu, ele consegue trazer para você uma disciplina? Como é isso para o atleta? Para mim, assim, o maior benefício, não qualquer esporte você traz muito benefício para a tua vida pessoal, mas o jiu-jitsu especificamente, o maior benefício além né, da saúde, né? É o que te traz, o que você consegue extrair para fora do tatame. Tudo que você tá lutando, ele fica muito evidente no tatame, né? Então, quando eu voltei há 5 anos atrás, eu vinha de um processo de falência, né? Eu tinha quebrado, então eu tava lidando com questões relacionadas ali à autoconfiança, né? Então, tudo isso eu consegui tratar muito no tatame. Então, o maior benefício do jiu-jitsu, a disciplina, a autoconfiança, né? Foram 2 coisas que me ajudaram muito, assim, nesse período, né, de reconstrução, de recomeço. Uma delas foi o jiu-jitsu, né? Foi ter conseguido, assim, trabalhar essas questões emocionais, pessoais dentro do tatame que refletiram com tudo que a gente está vivendo hoje, né? Quando eu falo 2 coisas, porque uma delas foi o jiu-jitsu e a outra coisa foi relacionamento com Deus, assim, foi especificamente o livro de José, né? Foi o que deu esperança, assim, de crer que aquilo que estava vivendo é um processo, né? Que Deus tem coisas novas e de fato que é o que a gente está vivendo hoje na TUC, né? Na empresa. Olha, que vamos chegar na TUC daqui a pouquinho para a gente entender mais essa, né, a ideia, o objetivo, a filosofia da empresa, mas isso que ele disse agora, nós também vamos aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, vamos falar aí sobre fé, sobre Deus, como como tudo isso influencia. Num momento difícil, então, da sua vida, você teve esses 2 apoios, né? A gente pode dizer assim, o esporte e Deus. E essa é uma mensagem que você traz aqui pra gente hoje, né? Que você conseguiu essa alta performance porque você se dedicou. Exatamente isso, ao esporte e também a Deus? Assim, quando você passa por uma aprovação como essa, né? A gente vê quantas pessoas não dão cabo da sua vida quando passa por um problema de falência, né? Quantas famílias não são destruídas, né? Quantos casamentos não são destruídos quando você tem um problema como esse, assim. Eu já tinha uma carreira bem sucedida, né? Morava aqui em São Paulo, já fui executivo de multinacional, trabalhei na Microsoft,
né? E quando eu quebrei, eu voltei a morar na casa dos meus pais, né? Com 2 filhas adolescentes, minha Precisou esposa. dar esse passo para trás, vamos dizer assim. 10 passos para 10 trás, passos né? pra trás. Foi realmente um recomeço, assim. E ter no esporte, né? Ter no jiu-jitsu, ter no tatame, assim, esse lugar de você poder tratar essas questões ali. E também a vida com Deus ali, especificamente no livro de José, assim, né? Entender que aquilo era um processo, mais do que uma eventualidade, era um tratar de Deus na minha vida, do que ele queria fazer para nos preparar para o que a gente vive hoje. Foram realmente os 2 pilares que nos sustentaram durante esse período de prova, né? Olha só que curioso. Então você acredita que o que o jiu-jitsu trouxe para você influenciou aí diretamente no seu dia a dia, da sua relação aí, esporte e liderança, para você mudar completamente a sua vida? Influenciou e continua influenciando, né? Até hoje, né, gente? Até hoje, você continua ali Claro. trazendo os ensinamentos do tatame para a vida pessoal, mais do que só disciplina e saúde, né? Você traz todas essas questões ali, você consegue, assim, é quase uma terapia, né, que você faz dentro do tatame, então ajuda muito. Olha só, e vamos falar um pouquinho da TUC. Vamos lá. É uma empresa que você criou, você tem um sócio, é isso? Vocês criaram logo após esse momento, e como foi que você criou? Porque tem uma filosofia, né, que entre corpo, mente e espírito, como que reflete nesse dia a dia da empresa a cultura de vocês? Tá tudo em harmonia aí. A gente tem eu e o Ronaldo, a gente somos sócios fundadores, né, da TUC. A gente tem uma operação que atua em 2 mercados, principalmente, o mercado de tecnologia voltado para o mercado de capitais, e para o mercado de varejo, para a indústria de consumo, né, fabricantes que precisam analisar gôndolas de produtos, né. E a gente tem a TUC há 10 anos, né, mas de fato que há 4 anos que ela realmente decolou, né? Depois de passar por todo esse processo, esse tratar de Deus aí. E o Ronaldo também é praticante de jiu-jitsu. Que legal. Faixa branca 1 grau, acabou de pegar 1 grau, então ele começou mais tarde do que eu, mas também se apaixonou pelo esporte. Mas você que influenciou? Também sempre esporte um pouco. Influenciou ali um pouquinho? Ótimo. Um pouco. Mas de maneira geral, assim, a galera na TUC, assim, a gente tem uma cultura de alta performance, é um dos valores que a gente tem como TUC. E a gente procura fomentar essa cultura, assim, de esporte, de qualidade de vida, de maneira bem intencional, assim, porque a gente acredita que alta performance não é você ser workaholic, mas é realmente você encontrar esse equilíbrio, né? Você cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito. Então a gente tem isso como um valor da TUC, né? A alta performance e o equilíbrio que você precisa encontrar para ter alta performance. E como que vocês passam isso para os funcionários, esse equilíbrio que vocês buscam e pregam aí entre equilíbrio mente, corpo, alma, o espiritual, tudo? Tá, isso é uma boa pergunta, Daísa, porque valor não é aquilo que está escrito na parede, né? Não. Você tem muita empresa que fala muito sobre work-life balance, né? Você ter o equilíbrio, e aí, assim, tem aqueles programas de RH, de gestão de pessoas que tentam valorizar, mas aí o cara vai sair no horário, começa aquelas brincadeiras, assim, pô, tá desmotivado, o cara tem que chegar super cedo, ser o último a sair, né? Cara, e a gente tem uma cultura, assim, que a gente tenta criar isso de maneira intencional e, por exemplo, né, o fato de eu estar competindo, a gente, assim, ter esse equilíbrio, né? Eu, o Ronaldo, é uma luta contra a própria carne, né? Normalmente quem empreende tem uma tendência maior de ser workaholic, então a gente luta contra a gente mesmo, né? Para conseguir encontrar esse equilíbrio, para dar atenção para a família, para poder praticar um esporte. Então acho que a melhor forma que a gente faz isso é tentando, de alguma forma, ser exemplo e incentivar a galera, né? A praticar esporte, a investir em alguma coisa, algum hobby, a não ter aquele peso ali, cara, sim, não ter um equilíbrio, não ter que ficar ali controlando bunda na cadeira homem, né? Cara, a galera, ela é incentivada, assim, a gente procura medir performance, mas não fica ali medindo, sabe, quanto tempo o cara tem que ficar ali, aquele peso de o cara não conseguir praticar um esporte, não conseguir ter qualidade de vida. Então, é de maneira bem orgânica, assim dizer, mas é bem intencional. E como que é o retorno disso? O que os funcionários trazem de retorno para vocês? Porque, assim, ter esse tipo de cuidado, é um cuidado. É um olhar diferente para o funcionário. Quando você está falando aqui em alta performance, não é isso, ser o primeiro a chegar e nem o último a sair. Mas é render tudo que precisa render durante o dia e ter esse suporte da empresa. Qual é o retorno que vocês recebem disso?
Daí, assim, é difícil colocar isso em palavra, mas assim, a gente tem um time hoje que é um dos melhores do mercado. Aí, Não é, isso já é uma resposta ótima. a gente consegue atrair os talentos assim que a gente tem na TUC. A gente tem um programa de partnership, né? Então hoje, dos 30 colaboradores que trabalham com a gente, 9 já são sócios. Então não é só essa cultura, tem alguns valores da TUC, como a gente tem organizado para poder escalar, mas a gente tem dobrado de tamanho ano contra ano desde 2020, né? Então o time que a gente tem hoje é o principal valor da TUC. E o resultado que a gente tem, assim, de relevância, né, cara, com os clientes, com o mercado, talvez é o que melhor reflete essa cultura que a gente tem criado e fomentado na TUC. E esse incentivo que vocês fazem aí para os funcionários, né, praticar esporte, cuidar da vida espiritual também, eles levam esse retorno, vocês sabem, tipo, fulano faz atividade física, sei lá, faz natação, não sei, você tem esse retorno dos funcionários também? Não, a gente tem de maneira muito informal, né, muito orgânica, mas a própria qualidade de vida, assim, da galera, né, do cara que recém ingressou na TUC, não praticava um esporte, ali aquele hábito que acaba influenciando o outro, né? Então a maioria da galera pratica algum esporte, lógico que a gente tem gente em diferentes fases da vida, né? Tem a galera ali que tá fazendo uma faculdade, às vezes é mais difícil, né? Mas todo mundo tá envolvido em alguma atividade que esteja ali te levando a ser melhor todo dia. Não necessariamente esporte, acho que a maioria da galera faz esporte, mas acho que assim, o feedback ali no dia a dia, né, da galera e do cara que não treinava e começou a treinar, ou que não estava estudando e voltou. Então a galera tem buscado melhorar, assim, seja no esporte ou seja em educação. E isso faz toda a diferença, não é mesmo? No andar do dia a dia ali da empresa e tudo mais. E que dica que você pode dar para as pessoas aí que estão assistindo a gente, que se sentem um pouco travados, sabe? Tem vontade de cuidar um pouquinho mais da saúde, cuidar, né, de si, mas assim, também ali fica travado porque tem trabalho, o horário, São Paulo, essa loucura. Tudo é longe, as distâncias. Que dica que você dá, assim, para melhorar a alta performance no trabalho, incluindo o bem-estar pessoal? Tá bom. Tem uma frase que fala assim, primeiro você começa, depois você melhora. Boa. Né? Então tem uma trend assim, pode, né? Pode ser começa dando uma volta na quadra, mas faz daquilo um hábito. Uma outra dica, tem um livro que chama Hábitos Atômicos, né? Ele ajuda você são estratégias de como você criar bons hábitos, né? Então, mas você criar o hábito, né? Você criar o hábito, seja, cara, de dar uma volta na quadra todo dia e daquilo a uma volta, daqui a pouco você tá correndo uma prova de 5 km, que vira 10, ou qualquer outro esporte que você se engajar a fazer, mas, cara, começa pequeno, mas comece e faz daquilo um hábito. Quando você vai ver, você tá competindo, você tá querendo mais, né? Então, acha um espacinho na agenda ali, né, prioriza, né, dá um pouquinho menos de mídia social e todo mundo tem tempo aí para... Coloca um limite aí de rede social diário para você ter mais tempo para praticar um esporte e conseguir levar... melhorar no trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né? E você é um exemplo aqui pra gente, que você conseguiu fazer isso juntando, né, 2 pilares muito importantes, o esporte e a sua fé. Vamos falar um pouquinho de Deus? Vamos lá. Você sempre foi cristão? Eu sou de família presbiteriana, independente. Então ótimo. Foi cristão. Mas aquela trajetória tradicional da galera que se afasta quando é moleque, mas eu me converti ali com 22, 23 de fato, né? Tá. Então, desde os 22, 23 aí que eu tenho uma jornada aí, uma caminhada com Deus. E começa a caminhada com Deus? Para mim, meu relacionamento com Deus é diário, assim, eu tenho para mim que meu principal ministério hoje é a TUC, né? A gente vive também isso de maneira intencional. Entendo que tem pessoas que são chamadas para pregar num púlpito, outros têm um CNPJ, né? Então a TUC é um chamado. Eu também sou muito envolvido, né, com ministérios de empreendedores. A ICCC, que é o ministério que eu faço parte, a Câmara Cristã de Comércio Internacional. Que legal. Então é um ministério que eu sou envolvido, mas quando você fala em relacionamento com Deus, não é tanto o ministério ali, é dia a dia ali, que eu procuro também separar um tempo. Que é o ministério também ali. De ter a disciplina ali, cara, e buscar
buscar conselho, né? Buscar Que legal. sabedoria de Deus para as decisões do dia a dia. E você leva isso para os seus funcionários também? Se você consegue falar de Deus na empresa, como é isso? A gente leva de maneira muito leve, né? Assim, a gente é muito posicionado, tenta não empurrar a fé em ninguém, Claro mas que a não. gente vive isso de maneira muito genuína. Então, naturalmente, assim, isso tá no nosso dia a dia, isso tá na nossa cultura. A gente tem na TUC pessoas, cara, que são crentes, pessoas que não são, mas isso acaba fazendo parte da nossa cultura de maneira muito leve, né? Então, a gente... isso vem para o que a gente vive no dia a dia. E, às vezes a gente está ali com alguma decisão, a gente se reúne, a gente ora, mas é quem a gente é. Então isso flui de maneira bem natural. Mas eu acredito que o exemplo, muitas vezes, você não precisa nem, às vezes, né, parar ali e pregar para os seus funcionários, mas o exemplo é fundamental, né, assim, para despertar o interesse. Né? Não tem isso, assim? Às vezes as pessoas falam, nossa, isso é diferente, às vezes, não é assim? Assim, a nossa jornada, assim, os próprios testemunhos do que a gente vai... alguns desafios que a gente tem, né? A gente mexe com tecnologia, cara, e não tem tecnologia que pega Deus de surpresa, né? Às vezes, pra gente, a gente tá lidando com coisas que estão na vanguarda da tecnologia, a gente atende mercado de capitais, a gente tem uma operação com IA, então a gente tem tecnologias ali que estão na vanguarda, né? Mas Deus não tem tecnologia que seja complexa demais para Deus. E alguns desafios que a gente já, muitas vezes, assim, se deparou, chegou um momento que a gente já tinha tentado, né, todas as coisas, e falou assim, cara, vamos orar, vamos pedir sabedoria de Deus, vamos pedir, né, um insight. Cara, e Deus vem com provisão, Deus vem com um milagre, não foi uma, duas vezes, né? E aí a galera que não acaba vendo o testemunho, acaba vendo ali que, cara, que Deus é real, que Deus tá ali, que Deus toca, que Deus dá os insights, né? E, cara, acaba sendo influenciado de maneira muito, muito natural, assim, muito leve. Quando você disse lá no momento, voltando só um pouquinho, no momento da dificuldade da sua vida, por que o livro de José foi ali? O que aconteceu com a história de José? O que tocou em você? Conta pra gente um pouco. Acho que a trajetória de José, de ser jogado no fundo do poço, assim, né? De ser humilhado, de tudo que ele passou, com uma promessa, né? Guardando uma promessa e aí você traz um paralelo, né? Na minha história, né, que eu estava ali vivendo um momento que você não enxerga, né, um futuro, eu não sabia como ia acontecer, né, e aí o livro de José, ele ajudou a trazer esperança, né, falando, talvez eu esteja vivendo aqui um processo de Deus, talvez Deus esteja me preparando, graças a Deus foi assim, né, porque hoje, assim, a gente deu a volta por cima, Deus abriu as portas, assim, tanto as pessoas que a gente tem no time, né, essa galera que é monstra, né, a gente tem um dos melhores devs do mercado, os melhores clientes do mercado financeiro, do mercado de varejo. Então, o que a gente vive hoje, na verdade, é um cumprimento dessa promessa, né? Mas foi se apegar ali na jornada de José, que foi o que deu esperança e falar, não, talvez, né? Talvez de algum jeito, eu não sei como, mas de algum jeito Deus vai virar essa página, Deus, assim, não é o fim da história, né? Muitas vezes eu não enxergava a saída, né? Meus pais, na época, moravam em Peruíbe, né? Então, uma cidade de 70 mil habitantes. Nossa. Né? Então, cara, eu lá com minhas duas filhas, né? Falei, cara, e aqui, né? Daqui eu vou pra onde, né? O que vai acontecer? A TUC não tinha dado certo ainda, né? Então, acho que a trajetória de José, de escravo, né? De ser humilhado ali, a se transformar, o cara foi governador no Egito, né? O cara que tinha mais influência, né? No Egito. E cada detalhe ali tem muita riqueza. Tem muito ensino, assim, na história de José, e acho que toda a jornada ali de José, cada detalhe de como o processo de ele perdoar, né, os irmãos, tudo que aconteceu ali foi alimento para mim ali durante muito tempo, né, da jornada ali, enquanto Deus estava me tratando, me preparando para essa fase, assim. Então acho que foi chave ali o livro de José para mim nessa fase, assim. Muitos ensinamentos, assim, do livro de José. Que testemunho, né, gente? A gente fica aqui, assim, para pensar, né? Você precisou passar por uma dificuldade muito grande. Que bom que você se apegou ali nas escrituras, que você firmou ali os seus olhos, acreditou que poderia, né, passar por tudo isso, que tinha ali um caminho a ser seguido. Hoje a empresa está aí, tem todo esse trabalho de levar a alta performance, de levar ali um bom rendimento para os funcionários, incentivando o esporte. Como uma coisa está ligada à outra, não é mesmo? Tem até uma pergunta aqui, que você, como que você entende o cuidado do corpo, alma e espírito, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Você comentou, né? Cuidar do corpo, cuidar... A nossa mentalidade
ocidental, né, a gente compartimentaliza muito a vida, né? Ah, isso aqui é ministério, isso aqui é igreja. Tem até aquela frase que fala, não, Deus em primeiro lugar, depois família, depois trabalho, depois igreja. Uma coisa que eu aprendi com o Paulo Maitá, aqui da Presbiteriana, ele falou assim, cara, é difícil fechar essa conta, né? Porque eu passo mais tempo no trabalho, então como que mais tempo para Deus? Como que equaliza isso, né? E na verdade, quando a gente entende tudo como uma coisa só, tipo assim, cara, Deus não tá brigando pro lugar da minha vida, né? Deus tem que estar no meu trabalho 100%, Deus tem que estar na minha família, Deus tem que estar no dia a dia. Então, quando a gente, cara, entende, né, o pensamento judaico, que é o mais próximo do pensamento bíblico, ele é holístico, né? Ele enxerga a gente como um ser integral, né? Então, quando a gente entende, né, que a gente precisa estar bem, corpo, alma, espírito, né, que, cara, não tem, nosso coração não só, você não deixa o teu coração, né, em casa quando você vai pro trabalho, né? Então, essa compartimentalização da vida ali, ela acaba não permitindo que a gente viva o que Deus tem pra gente na nossa vida profissional, muitas vezes, né? Porque a gente deixa ali Sim, claro. Limitado ao domingo, ao nosso ministério. A gente acha que o trabalho está atrapalhando, às vezes, o ministério que Deus tem pra gente, né? E quando a gente entende, assim, holisticamente, né? Tudo como uma coisa só, né? Cuidar corpo, alma e espírito tá nesse contexto, né, cara? A gente precisa estar bem espiritualmente para performar, a gente precisa estar bem fisicamente para performar, a gente precisa estar bem emocionalmente para performar, né? Então esse cuidado, né, holístico, né, a gente se entender como um ser integral faz toda a diferença, né? Se você não tem esse equilíbrio, se uma parte tiver, se você tá bem fisicamente, você não vai performar. Se tiver mal espiritualmente, você não vai performar, né? Então, isso mesmo. Se entender como um ser integral, né? É verdade. Viu só, gente? Que ótima lição que ele deu pra gente hoje. Muito bom. Emerson, quero te agradecer demais. Muitíssimo obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história. Parabéns aí pela sua conquista, que seja só a primeira, não é mesmo? Amém. Fica com Deus. Super obrigado. Obrigada. Obrigado para todo mundo que tá em casa aí. Valeu, obrigada mesmo. Ter ajudado alguns que estejam passando aí por dificuldades também, que se apeguem em Deus e vão praticar esporte. Ótimo. Valeu. Nós vamos agora para